Quinta-feira, 27 de março. Hoje celebra-se o dia do circo. Foi-se os tempos passados em que o circo era uma das atrações para as tardes de diversão. O circo está em extinção. Hoje eu gostaria de convidá-los para que continuem conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, principalmente para você que está conosco pela primeira vez. Sala de prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes estarão falando sobre a sua saúde emocional. Como é que vai a sua saúde emocional? E o pastor Antônio Júnior também trazendo uma palavra muito importante para a sua reflexão. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes, Sala de prosa, falando sobre a sua saúde emocional. Ô, gente boa! Sala de prosa! Trazendo o seu coração para perto de Jesus. Perto de Jesus você tem vida, saúde, alegria, fé, amor e esperança. Hoje vamos conversar sobre cuidando da sua saúde emocional. Vai embora não, hein? Vai embora não, fica conosco. Você já teve assim, minha alma tá batida. Tô deprê. Você já falou isso, mestre? Você já falou isso? Já ouviu gente falar? Tanque na reserva. Tô com um tanque, ó. Hoje eu não tô pra nada. Hoje eu tô querendo ficar assim debaixo das cobertas. Queria que o mundo virasse um barranco para encostar, né? Encostar nele. Ou então queria puxar as cobertas assim, falar assim, oh meu Deus, quando eu puxar assim, já melhorou tudo. Hoje eu tô mal. Hoje não quero conversar com ninguém. Você já teve assim? Lá por dentro, assim, ruimzão. E quando a pessoa amanhece o dia dizendo assim, hoje vai ser um dia difícil. Hoje vai ser... pauleira. Hoje vai ser punk. Como é que é isso, mestre? Bom, eu acho... Você já teve lá em alguns desses, mestre? Já. Várias vezes? Já, sim. Eu acho que todos nós temos limites físicos, emocionais, espirituais. Limite de boró também, né? De grana também. De grana também, né? Bom, isso aí é mais constante, né? Pois é. Mas acredito o seguinte, que essas coisas são sinais para nós, sabe, Gerê? O nosso corpo, ele é sensório, né? Ele emite sinais, né? E muitas vezes nós estamos estressados, fatigados demais, porque tem coisa errada, né? Deixa eu contar uma história interessante para você. Alguém já disse que não tem nada de errado com as nossas emoções. Quando você fica triste ou você está alegre, não tem nada de errado com o seu corpo. Seu corpo é um painel, disse o autor. Você compra um carro e aí você está dirigindo seu carro na rua. De repente, o painel ficou vermelho. Você não quebra o painel porque ficou vermelho. Porque o painel está dizendo uma coisa para você. E quando aparece assim, mestre, amarelinha assim, amarelinha assim. Que lá tá um negócio assim da bomba de gasolina. O tanque tá, para e bota a gasolina que você não vai parar. Então, o nosso corpo é o painel da nossa alma. Quando você está sentindo essas coisas, para, dá uma olhada, vai fazer um exame. Vai olhar um pouquinho para ver. Vai conversar com alguém, gente boa. Às vezes um amigo, uma prosa dessa aqui melhora o sujeito. Olha, e a sala de prosa tem sido prosa boa para muita gente. Terapia, né? Menina, aqui é o confessionário, menina, aqui é o confessionário. Às vezes nós confessamos na sua frente, às vezes só devagarzinho aqui. Olha, o Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre... aformoseia o rosto. Nesse lá é um bom remédio. É um bom remédio. Eu costumo dizer, mestre, assim, o cara toma a prescrição médica, você está sentindo uma dor forte, toma esse. Você está sentindo febre, toma esse. Pressão alta, toma esse. E
Ninguém sai dali brigando com o médico dizendo, não vou tomar, só se você tiver lelé. Mas Deus escreveu, o coração alegre é um bom remédio. É bom remédio. Toma esse remédio, gente boa. Yeah. É porque tem gente que parece que atrai problema, né? Ele vive problema, ele pensa problema, ele mastiga problema, ele digere problema, ele se alimenta de problema. Ele vê a vida com óculos escuros. Se não tiver um problema, ele não tá, ele não cria fica um contente. Inventa, ué. Ô, mestre, um coração alegre. 3 dicas para um coração alegre. Bom, a primeira coisa de um coração alegre é você fazer uma faxina. Tirar o entulho, tirar a fuligem. As coisas estão lá sufocando a alma. Dá uma limpada nisso. Esse é o primeiro. É? Uma coisa que tem que sair nessa faxina aí, mestre. Umas 2 tem que sair. Mágoa. Pecado escondido. Terceiro, você precisa tirar aquilo que está interrompendo a sua caminhada com Deus. Então, aquela frieza espiritual, dá uma melhorada aí, dá uma soprada nessa brasa aí. Isso é a primeira. Tire o lixo. Tire a sujeira da alma. Pecadinhos, pecadões. Coração alegre é bom remédio. Segunda coisa, Varão, esse é o negativo, né? Vamos colocar o positivo agora. Para você ter alegria, você precisa buscar a fonte da alegria. Jesus é a nossa alegria. Então você precisa buscar uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Porque não basta só deixar o ambiente limpo. Tem que preencher esse ambiente. Daí vem a alegria. Nossa alegria, não é ausência apenas de coisas ruins, nem apenas presença de coisas boas. A nossa alegria tem nome. É Jesus. É Jesus. Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Tem intimidade com o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade. Deus poderoso, Deus onisciente, Deus presente. Coração alegre é bom remédio. Cultiva a intimidade com o Espírito Santo. Tenha medo do Espírito Santo não, irmão? Não tenha medo. Tem uns crentes que quando fala assim, o Espírito Santo, ele diz, isso não pode, aquilo não pode. O Espírito Santo é uma pessoa. Coração alegre é um bom remédio. Terceira, mestre. Terceiro, faça o bem deliberadamente. Procure essa semana, alguém para você demonstrar amor. Ou dando uma oferta. Eu vou mandar o Pix. Leva um presentinho, uma palavra de elogio, um gesto de bondade. Intencional. Isso vai produzir muita alegria no seu coração. Intencional. Agora, deixa eu te acrescentar nessa aí, com aqueles que você diz nem morto. Uma pessoa que adoece ele, que é o seguinte, por exemplo, ele não consegue orar com amor por certos políticos, líderes da nação na área da justiça, líderes da nação na área do executivo, parentes, ele não consegue orar com alegria. Intencionalmente. Você consegue orar pelo varão com alegria? Ali, se você não consegue, você é ruim da cabeça. Você não é bom, não. Mas você ora intencionalmente com alegria pelo seu pastor, por algumas pessoas da sua vizinhança, pelas ruas. Olha, varão, eu estava chegando em Campinas, sobrevoando a cidade iluminada, enorme. Fiquei muito emocionado ao lembrar que durante décadas Deus levantou líderes para a cidade de Campinas. Muitos deles contra o Evangelho de Cristo, mas deu à cidade estrutura, mesmo que tenham sido desonestos em algumas ações, mas deu estrutura à cidade a ponto de que Deus promoveu tudo isso para que eu tivesse condições de descer num avião em paz na cidade. Fiquei muito emocionado ao pensar isso. Exato. Aí eu orei com gratidão pela cidade de Campinas, pelos seus líderes. Ore com gratidão, trate sua alma. Uma outra coisa, pastor Jeremias, que é importante é o seguinte: ame a vida, porque a vida é um dom de Deus. É um privilégio estar vivo.
É um privilégio acordar de manhã e ter ar nos seus pulmões. É um privilégio você ter um teto para dormir, uma cama para dormir, uma família, um lar para você chegar. Alguém que ama você, que abraça você. Olhe ao seu redor e você vai ver muitos sinais da bondade de Deus na sua vida. Amém. Então olhe com os olhos bons. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Já que a vida é breve, faça valer a pena. Ó, você que está em casa, arrocha sua mulher aí agora sim. Ei, menina, costa nesse homem. Ei, você. Coração alegre é um bom remédio. Faça Glória a a faxina. Deus. Entregue seu Espírito Santo. Intencionalmente faça o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. E agora nós vamos fazer um bem para você. Sabe o que é? Orar por sua vida. Vamos lá, mestre? Vamos lá. Posso orar? Por favor. Deus amado, nós queremos agradecer-te o privilégio de estar falando com tanta gente nesta sala virtual. O que nós te pedimos é que quem estiver agora conosco seja visitado pelo teu Espírito e aquela tristeza seja removida e haja óleo de alegria em vez de pranto. Amém, Senhor Deus. Haja uma visitação tão doce, tão rica, tão abundante da tua graça deste coração. Amém, que ele Senhor. possa ser reanimado hoje para começar uma nova vida, para amar a vida, amar a família, amar a igreja, amar a pátria, amar a ti sobre todas as coisas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa. É Luz para o Caminho, varão. Uma agência missionária a serviço do reino de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja. Um abraço, gente boa. Divulgue Sala de Prosa. Amém? Tchau, gente. Abraço. Oséias, capítulo de número 7. Vamos ler o texto? Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e assar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores. Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite, dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não o sabe. Também as cães já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer.
castigá-lo-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentira contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão ouvidos, dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada e os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Vamos dar uma palavra de oração? Bondoso Deus, santo, eterno, Deus de misericórdia, de graça, de amor, Deus bendito, louvado e engrandecido sobre toda a terra, ao Senhor nós nos voltamos nesta noite, nos méritos de Cristo, pelo nome poderoso de Cristo, para te agradecer pelo dia, pela semana e sobretudo por esta oportunidade riquíssima de estar diante da tua palavra. Que os nossos corações possam se aquecer diante da tua palavra, que as nossas emoções possam estar anelando a tua palavra e que possamos nesta noite mais uma vez sermos edificados pela tua santa palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse da palavra é um texto que, posso dizer assim, é mais um texto pesado, mais um texto pesaroso, porque é um texto que vai mostrar uma face do povo de Deus, que é uma face vergonhosa, difícil, e que infelizmente pode se achegar a cada um de nós e permanecer nas nossas vidas. Aqui o apóstolo, ou melhor, o profeta está dizendo que Deus está requerendo que eles voltem a sua atenção para Ele. Aqui o profeta então vai dizer que o povo estava tão acostumado com a iniquidade que eles estavam acostumados a adulterar, a roubar, a serem chamados de bandidos pelas outras nações. E é por isso que eu digo que o texto é muito pesado. Que condição horrível, que vergonha, que situação o povo havia mergulhado. E ele inicia o texto justamente dizendo desse costume do povo com a iniquidade. Versículo 1, 2 e 3 fala justamente isso. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba e a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Estavam acostumados, estavam familiarizados com a iniquidade, estavam convivendo com a iniquidade de forma normal, natural.
E aí o profeta diz: agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras os príncipes. Então percebam, meus irmãos, que diagnóstico terrível que Deus faz. Ele percebe que o povo está indiferente com a iniquidade. Deus vê que eles estão com uma condição do coração que os leva a ficar indiferentes a Deus e com as consequências do pecado. Deus claramente diz que quer curar Israel do pecado, mas o coração deles estava cauterizado. Eles eram mentirosos, ladrões dentro e bandidos fora. E essa situação, irmãos, descrita aqui pelo profeta, que estava no coração do povo, nos faz então rapidamente, para não perder o fio da meditação, da conexão com esse texto, a olhar os nossos corações e, por exemplo, nos lembrar da pastoral que tivemos domingo retrasado, que eu estava aqui, onde o pastor Bosco, por exemplo, falou sobre dízimo. A gente é muito rápido olhar para o irmão e dizer assim: o irmão é um mentiroso, e aí você então colocar o irmão assim afastado pela sua mentira. Mas nós não somos tão cautelosos quando deixamos de ser dizimista. O fato, irmãos, é que às vezes nós estamos ou podemos estar tão acostumados com o pecado, como a mentira, ou como não devolver o dízimo, que para nós tanto faz. E talvez o nosso coração esteja assim. Eu estou dando apenas um exemplo para que a gente entenda aqui, lógico, a proporção de Israel. A proporção de Israel era de um povo que estava extremamente acostumados com a iniquidade, de tal forma que eles eram considerados bandidos entre outras nações. Estavam acostumados com a iniquidade, que roubavam e não estavam nem aí. Mas às vezes, irmãos, nós pesamos o pecado com um pecado grande e um pecado pequeno, e nós não percebemos que podemos estar acostumados com algum tipo de pecado. A iniquidade, irmãos, a iniquidade, ela retira da pessoa a percepção de que erra diante de Deus. Quando se fala em iniquidade, se fala de um pecado acostumado, ao qual você não se arrepende. No versículo 2 é justamente essa ideia, ó. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Ou seja, eles estavam tão cauterizados que não se lembravam mais de que aquilo era pecado. Isso explica, irmãos, quando algumas vezes nos deparamos com pessoas totalmente envolvidas com o pecado, e mesmo estando em locais que falam sobre o nome de Jesus, não tem em seu escopo a mensagem do Evangelho. Claro, às vezes são pessoas travestidas, mas eles não percebem a sua iniquidade, e que Deus observa tudo isso com juízo. Mas apesar da iniquidade ser um problema profundo no coração humano, apesar da iniquidade ser um problema profundo no coração humano, Deus providenciou um meio de purificação, e por isso nós estamos aqui essa noite. Através da revelação da sua palavra, através dessa demonstração da sua misericórdia, do seu amor, de sua graça, Ele faz nos recordar daquilo que retira a iniquidade dos nossos corações. Cristo Jesus, como declara Isaías, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Cristo pode nos purificar de toda a iniquidade. Arrependimento e perdão
Provérbios 28:13 diz: ensina que aquele que confessa e deixa a iniquidade alcançará a misericórdia. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 14, disse que Cristo se entregou para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial. Então, quando nós chamamos a atenção aqui de algo que você se acostumou e é pecado, é a demonstração da misericórdia e do amor de Deus, porque Ele te ama. Ele poderia muito bem deixar que você continuasse com a sua iniquidade e não falasse o seu coração. Mas aí, irmãos, esse texto aqui nos chama a atenção sobre algo também muito pesado. É que quando o homem ele está acostumado com a sua iniquidade, ele é insaciável. E a Bíblia nos ensina que todos os homens, por natureza, são pecadores e possuem um desejo incontrolável de transgredir a vontade de Deus. Esse problema pode ser explicado teologicamente a partir de 3 conceitos principais: a depravação total, a escravidão do pecado e a luta espiritual. A depravação total é a natureza corrompida do homem. E essa doutrina, ela ensina que devido à queda, o ser humano está prejudicado em todas as áreas do seu ser: a mente, a vontade, as emoções. Isso significa que o homem não comete apenas pecado, mas tem uma orientação natural para pecar. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplica sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Romanos capítulo 3, verso 10 e 12, não há um justo, um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e adicionalmente se fizeram inúteis. Desde Adão a humanidade herdou uma natureza pecaminosa. Romanos 5:12. Isso não significa que o homem seja assim tão mal quanto poderia ser, mas que o pecado afeta todas as suas faculdades. E aí o profeta, a partir do versículo 4 ao versículo 7, vai dizer que a iniquidade do povo é como um forno ardente. Olha só, todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o seu rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, prepararam o coração como um forno durante a noite, e o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. O profeta Oséias, ele vai fazer a comparação da paixão pecaminosa de Israel a um forno que está sempre ardendo. O fogo do desejo pelo pecado nunca se apaga. O adultério espiritual e moral dominava a nação. Os líderes eram corruptos, conspirando contra os seus próprios reis. Essa descrição aponta para um povo incapaz
de controlar as suas paixões. Essa descrição, irmãos, diz que eles estavam entregues aos desejos desenfreados do coração. Por isso que eu chamei de iniquidade. É a iniquidade que faz isso. O povo estava acostumado ao pecado e eles eram insaciáveis. Era uma condição extremamente horrível. Era uma condição que, como a massa que é levedada, tinha contaminado todo o arraial, todo o povo de Israel. Mas o interessante aqui é que ele vai pensar os culpados, a liderança. A liderança foi culpada, porque a liderança que tinha a missão, a liderança de como sacerdote, de cuidar, de ensinar, de disciplinar, deixou a revelia, deixou o povo à toa, normal. Estamos agradecidos por você que esteve conosco, mas convidamos para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas devo lembrar a todos, no próximo mês de abril, dia 20 de abril, é um domingo à noite, nós estaremos celebrando o 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Foi especialmente convidado para estar conosco o pastor Daniel Carlos e também a Orquestra Louvores Eternais. Você é o nosso convidado de honra. Não esqueçam, dia 20 de abril. E até amanhã, se Deus quiser.